Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Os remédios são utilizados para necessidades pontuais. A partir da construção de uma sociedade consumista, é possível entender que o atendimento médico só é bom se o paciente sai do consultório com prescrição. Ou seja, algo para ser consumido. Mas existir gera desconfortos e nem tudo precisa de remédio. Sobre isso, o uso racional de medicamentos e medicalização da vida gera desconfortos. Como reverter? Eu sou Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Scherer Sakaguchi, psicanalista e assessor técnico da área de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Para responder a estas questões, recebemos Renata Imparato, que é farmacêutica e analista de saúde da assistência farmacêutica da SMS. Começa agora mais um Saúde Mais Cast, podcast da Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo. Olá, Douglas. Olá. Olá, Renata. Olá. Vamos já para a pergunta? Podemos? Já vamos começar com ela? Vamos. Vamos nessa? Podemos. Ô, Renata, uso racional de medicamentos e medicalização da vida. Quais são os desencontros e como reverter? Vamos lá. Eu vou começar conceituando o uso racional de medicamentos, vou falar um pouquinho de uso irracional e conceituar a medicalização da vida. O uso racional de medicamentos, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando você fornece ao paciente medicamentos para tratar uma condição clínica, que atenda às necessidades clínicas desse paciente, na dose e no período adequado, com menor custo para si e para a comunidade. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho de uso irracional. Tem alguns estudiosos da área que não gostam de falar muito no termo irracional, porque cada um tem a sua racionalidade. Então a gente pode usar o termo inadequado. Então o uso inadequado, ele é pautado na polifarmácia. Veja, não são todos os pacientes polimedicados com uso de 5 ou mais medicamentos que estão em tratamento inadequado. A polifarmácia, ela tem que ser gerenciada. Tem pacientes que tomam 5 medicamentos e os 5 são necessários. E tem pacientes que tomam 2 medicamentos e 1 é necessário. Então, não é uma polifarmácia qualitativa, a gente tem que analisar o contexto. Sim. Tá? Então, pautado na polifarmácia, pautado na automedicação inadequada. Muitas vezes o uso racional parte da automedicação inadequada. Pode se automedicar? Pode. Por um problema limitado, que se resolva, uma dor de cabeça. Isso, tudo bem. O que não pode é você se automedicar para uma doença mais grave e continuar dessa forma sem uma prescrição, sem uma avaliação médica. Sim. O uso racional também é pautado quando você não segue, o prescritor não segue protocolos clínicos, tá? Uso de indiscriminado de antimicrobianos, ou seja, para qualquer coisa é prescrito antimicrobianos. Pautado nisso, o que o uso irracional, qual a consequência do uso irracional? Interações medicamentosas. Então, quando o medicamento interfere no outro ou anula o outro. E aí, Renato, só desculpa te interromper. Sim. Aí precisa de um terceiro, às vezes por efeito colateral, que juntando os dois pode dar, tipo isso. E aí vai virando uma bola de neve. Isso chama cascata de prescrição. Ó, tem um nome para isso. Cascata de prescrição. Você prescreve 2 medicamentos, um te fez mal, você prescreve um terceiro para anular a ação negativa daquele que te fez mal. Nossa. Então, isso começa a aumentar a polifarmácia. Você começa a tomar 3, aí desses 3, 4. Então, precisa tomar cuidado com a cascata de prescrição. Certo. Tá? Então, o uso inadequado pode causar interações medicamentosas, reações adversas, por um tempo prolongado, às vezes mais grave, reações adversas graves, como, por exemplo, o uso do inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol para o estômago. Pode causar internações, hospitalizações e aumentar consideravelmente os custos dos sistemas de saúde. E muitas vezes para o paciente. Lembrando que nem todos os 12 milhões de habitantes utilizam o SUS. Às vezes esses pacientes usam a iniciativa privada e eles também gastam na iniciativa privada. Então é um gasto para o próprio paciente. E esse conceito, Renata, sim, veja se eu entendi certo, de polifarmácia, então é um conceito mais vinculado, o polifarmácia exclusivamente, a quantitativo. Acima de 5 medicamentos eu posso considerar polifarmácia, é A isso? literatura menciona, a mais atual, o uso de 5 ou mais medicamentos. Tá. E aí o que você falou que não é só isso que interfere, então também tem que ver qualitativamente isso. Exato.
Pacientes podem usar 5 ou mais medicamentos desde que todos sejam adequados para tratar todas as comorbidades ou todas as doenças que esse paciente tem. Tudo bem. E aí eu fico pensando assim, né? Deus, estou falando muito, mas Não, pode falar. É que... Tem uma imagem... Aqui você pode falar muito, aqui é o lugar que você tem que falar muito. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Mas tem uma coisa, Renata, assim, que também me chama a atenção, que eu tenho muito imagens assim na minha cabeça, né? Então, por exemplo, quando eu penso no farmacêutico, me vem aquela pessoa de jaleco por detrás do balcão, vamos dizer assim, né? E você foi usando uns conceitos aí, dizendo disso, eu fiquei pensando assim, me parece, e aí queria que você falasse, se pudesse um pouquinho, que o farmacêutico vai para muito além daquele cara que fica atrás do balcão com o jaleco, né? Isso pode também exercer isso, mas não exclusivamente isso, assim. É que me parece que vem essa essa é a imagem figura mais vinculada. popular, né? Isso, num senso comum, sabe, bate pronto, assim. Como é que você enxerga isso, Renata? Se você pudesse dar uma passada por aí. Vou fazer um panorama. Isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, a industrialização se fortaleceu. Então, o farmacêutico, ele ficou naquela produção em massa de medicamentos, ele passou a ser um mero entregador de medicamentos, um mero distribuidor de medicamentos. Antes disso, ele tinha uma figura de boticário, com formulações magistrais. Né? Então, ele passou dessa pessoa que tinha uma ação mais ativa com a população, com o paciente, para um mero distribuidor. A partir de 1960, mais ou menos, a gente teve um resgate da farmácia clínica, primeiramente nos hospitais. Tá? E aqui no Brasil, depois da segunda metade de 1990, a gente teve realmente um resgate da farmácia clínica e do farmacêutico cuidando do paciente e não mais do medicamento. O que a gente fala hoje? Que isso é uma reorientação, é um realinhamento. É uma ressignificação do farmacêutico. A gente diz, o farmacêutico saiu do estoque. É importante todo o ciclo de aquisição do medicamento, seleção, aquisição, distribuição, sim. E a pessoa mais indicada para fazer isso é o farmacêutico. Porém, a gente tem que ir além disso e não olhar a caixinha mais do medicamento. A organização, o acesso, que é importante, mas a gente tem que ir para além disso. E fazer um cuidado centrado no paciente, onde a gente vai fazer orientação, consulta farmacêutica. Aí eu já entrei em serviços clínicos. Hoje o cuidado farmacêutico ele está instituído por portaria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Nós já temos os serviços, uma carteira de serviços que a gente oferece para a população, né? Então, uma visita domiciliar, a orientação, consulta farmacêutica, educação permanente. Então, olha quantas frentes o farmacêutico pode atuar. Sim. O farmacêutico e o médico, na hora de prescrever, trabalham juntos ou não? Sim. Essa é uma pergunta interessante. Eu participei de uma explanação no Conselho sobre uma educação permanente, né? Então, o farmacêutico vai fazer essas ações, essas atividades, além das atividades logísticas, as atividades assistenciais. E uma das perguntas, mas e o médico? Vai substituir? Não. A consulta farmacêutica, ela não substitui de forma alguma a consulta médica, por exemplo, porque são graduações, expertises, conhecimentos e saberes diferentes. Ela complementa. Isso é legal. Ela melhora, ela alinha a qualidade de vida para o paciente, o atendimento do paciente, porque nesse momento o farmacêutico pode identificar, ele pode reavaliar aquela farmacoterapia e pode identificar, por exemplo, que o paciente está tomando 2 antihipertensivos. Ele pode identificar um problema de adesão. O que é um problema de adesão? Um problema de adesão, eu vou dar um exemplo. Isso foi trazido para nós nas experiências exitosas de todas as coordenadorias, né, num evento que nós tivemos. Então, assim, o paciente, ele chegou na consulta médica, ele falou, doutor, esse medicamento eu não estou tomando, medicamento hipertensivo. O prescritor falou, tem que tomar, e assinalou. E aí, o paciente se calou naquele momento. Então, passando numa consulta, porque era um paciente elegível para a consulta farmacêutica, porque não precisa ser todos, né? Geralmente os idosos, que estão em polifarmácia. Então, ali ele falou, olha, eu não tomo porque eu saio de casa às 7 horas da manhã e com o antihipertensivo eu tenho vontade de ir no banheiro. E eu fico 2 horas no ônibus. E aí, quando chega no trabalho, eu não tomo mais. E aí, isso facilmente dá para você contornar. Então, você pode, de manhã para ele, o que era? Às 7 horas. Mas ele podia tomar às 9.
a hora que ele chegou no trabalho. Então, Entendi. esse é um problema de adesão, né? É quando você não adere ao que está prescrito e você não adere também ao que te foi desprescrito. De repente, você não precisa mais tomar um medicamento, mas ele fala, bom, em time que está ganhando não se mexe. O paciente fala, eu vou continuar tomando porque eu estou me sentindo bem. E se eu interromper, como é que eu faço? Isso. E A tem- quem eu recorro? é. Vai que Certo? volta. Vai que volta. O paciente tem medo dos sintomas. O paciente tem medo do retorno dos sintomas. Isso está em literatura científica. É. Sim. E o simbólico em torno do fármaco, né, Renata? Porque não só é isso, né? Você falou fisiologicamente, sei lá, pela clínica não precisa, mas o simbólico em torno disso, que esse comprimido representa de alguma forma, né? Que aí e se eu tirar isso aqui de perto de mim, como é que eu vou lidar com isso? Assim, é legal. Gera a dependência, né? Esse papo aqui Então, todo fala sobre dependência também, Isso. né? E aí, pegando o gancho do simbólico, é a medicalização. O que é a medicalização da vida? A medicalização, ela reduz o ser humano no âmbito biomédico. Isso, cara. Ela é reducionista, ela desconsidera os comportamentos, as experiências, as causas multifatoriais, e ainda culpabiliza o indivíduo pelo comportamento que ele tem. Uhum. Tabagista. Ah, mas é só ele parar de fumar. É só ele não acender o cigarro, não é dessa forma. Tabagismo tem CID, tabagismo é doença, e precisa ser tratado como tal. Então, é muito mais, o paciente se sente cercado também por esse bem-estar que o medicamento causa, além da pressão mercadológica da indústria farmacêutica, da mídia, Sim, né? sim. A mídia, muitas vezes, ela não segue muito bem ali as portarias, então ela te dá uma ideia minimizada de riscos, né? Então, tudo isso é a medicalização. Por que a gente medicaliza tanto? A indústria farmacêutica, aproveitando o gancho também, o que ela faz? Ela se utiliza da inovação, que muitas vezes não é inovação, né? Mas a partir da obsolescência psicológica do medicamento. Como o medicamento hoje também se constitui como um item de consumo, por que não comprar um mais novo? Aproveitando da obsolescência psicológica. Não, esse medicamento já tem muito tempo, ele é velho, agora sai um novo que é ótimo. Nossa, a vizinha toma. Então, tudo isso influencia. Eu ia perguntar sobre isso exatamente. Por exemplo, a pessoa tem uma doença X. Geralmente, só muda a marca, né? O remédio, ou não? Tipo, tem composições diferentes e qual é essa diferença? Porque a doença é a mesma. Então, eu doença é a acredito que mesma. o tratamento tem que ser o mesmo também, né? Ou Sim, não? assim, muitas vezes a indústria farmacêutica lança inovações. Por outras vezes, são inovações mínimas, alterações moleculares que no organismo fazem tanta diferença assim, né? Então, por isso que a gente, aqui na Secretaria, isso é importante citar, a gente tem que ter uma comissão farmacoterapêutica para quando alguém pede uma inclusão de medicamento nas nossas listas, a gente vai estudar, a gente vai atrás da literatura científica de melhor qualidade para comparar o que a gente já tem com o que foi solicitado. Então, essa comissão ela é interdisciplinar, multidisciplinar, não são só farmacêuticos, porque não é assim que você constitui saberes, né? Sim. Então, tem médicos, tem enfermeiros, tem odontólogos. E, Renato, você deu uma passada, assim, falou medicalização da vida, né? Para nós da saúde mental, esse é um termo, né, assim, que frequentemente aparece até, às vezes, de um desejo do paciente mesmo, né? Porque é uma questão que parece semântica, mas não é. Assim, as pessoas não dizem, eu estou triste, né? Eu estou deprimido, eu estou com depressão, como se fosse sinônimo, como se a tristeza não fizesse mais parte da existência humana. Sim. E, às vezes, uma exigência, assim, ó, me dá um remédio para minha depressão, me dá um remédio para minha insônia, né? Assim... E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa medicalização da vida, assim, porque eu acho que é um negócio complexo, né? Porque ao mesmo tempo é isso, assim. Como lidar com isso, né? E falar um pouquinho mais dessa medicalização da vida, Renata, assim. A gente tem que ter em mente o seguinte, o medicamento, ele é importante, ele cura, ele muda a qualidade de vida, mas não é a única alternativa para essas mudanças, né? Então, a reflexão é, por que a gente acha comum a medicalização nos ambientes socioeducativos, a contenção química, por exemplo? Por que a gente acha comum a medicalização? Por que o paciente tem sempre que se medicar para tudo, para absolutamente tudo? Medicaliza o luto. As Isso. pessoas realmente são ou têm que estar felizes 7 dias por semana, 24 horas por dia? Não, isso é surreal.
né? Isso é exigir demais, isso é uma perfeição que não existe. Então, assim, é normal? É normal. Você não precisa pegar aquele objeto minúsculo e falar, é a panaceia. Isso vai me curar tudo. O medicamento, ele é mais uma alternativa, curativa ou preventiva, ele é mais uma, mas outras são fundamentais. Por isso que a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar para a gente entender outros saberes, para a gente abordar outras formas curativas, outras formas preventivas. E é exatamente isso, né, Décio? Porque daí eu fico assim pensando, né, eu não posso sentir tristeza, eu não posso nada e aquilo vai me curar, assim. Então, de uma exigência de quase não ser humano. Que aí eu voltei naquela sua coisa de falar estritamente biomédico, né, como se fosse máquina mesmo, né? E que caminho é esse? É isso que a gente vai trilhar? É isso que a gente está escolhendo, portanto, assim, quanto cuidado, quanto existência, é para isso, assim? Me parece um tanto temerário, né, esse caminho. Existem consequências? Quais são? A consequência da medicalização da vida é o uso irracional. Então, você se medicaliza para tudo, você aumenta a sua carteira de medicamentos, e aí você tem uma reação adversa, você tem interação medicamentosa, hospitalizações. Isso é particularmente... A longo prazo, você piora o quadro, né? A longo prazo, pode, por vezes, piorar o quadro, porque você pode tratar a sua condição clínica com outras abordagens. Então, alimentação saudável, exercício físico. Então, você percebe como a interação multidisciplinar é importante para um atendimento integral, focado na promoção da saúde, para além do medicamento. E aí volta alimentação saudável, né, exercício físico, psicoterapia, terapia ocupacional, mudanças nos hábitos de uma forma geral. Ô Douglas, num consultório, psicanalista, você no caso, deve chegar paciente pedindo para ser medicado. Sim. Como que você age? Ou qual é a melhor forma de se agir, assim, no seu entendimento? Eu acho que vai muito da avaliação e da relação que você estabelece com cada sujeito, né? O pedido é constante mesmo, assim, né? Desde que eu fui brincando com a semântica, mas é isso, eu não estou mais triste, eu estou deprimido, né? Como se sentimentos supostamente negativos, que eu acho que a gente pode debater se são negativos ou apenas humanos, mas que geram desconforto, angústia, conflito, me parece que por vezes a gente quer afastá-los de qualquer forma, e por meio de substância, porque eu não posso esquecer que o fármaco também é uma droga. Uma droga que tem um saber envolvido, uma droga que tem um objetivo, mas é uma droga. E aí, se a gente for pensar, né, é isso, assim, a utilização de drogas, tabaco, lícitas ou ilícitas, também vem um tanto para, de certa forma, como é que eu sustento essa angústia que é existir e viver. O que eu acho que é interessante, que é a aposta daí nós, né, psicanalistas, é um tanto assim, a gente não combate sintoma. Muito pelo contrário, o sintoma a nós é muito importante. Então, é como se eu fizesse um convite para que o sintoma habitasse o encontro. E eu posso olhar para ele. Mas também é o que a Renata destacou, assim, né? De certa forma, no momento de dúvida, e que você vê que o sujeito está se consumindo demais e que está muito intenso, o sofrimento está agudizado, por vezes é um recurso necessário. Sim. E aí é necessário também envolver outros sujeitos nesse cuidado. O psiquiatra, o médico, e também a troca a respeito da visão desse sujeito que vai constituir esse cuidado. É um pouco por aí que a gente vai guiando, entendeu? Assim, vai pensando, assim. Entendi, ó. Pra gente já ir pros finalmente aqui, tá batendo o nosso horário. Passa muito rápido, né? Ô Renata, o uso racional, ele também está relacionado ao custo do medicamento? Também. Acho que numa cadeia de pensamento também. Hoje, nas farmácias aqui do município, o paciente precisa da prescrição e do cartão SUS, né, para retirar o medicamento. Agora, falando em iniciativa privada, tem medicamentos que são com a retenção da prescrição, você só leva, que são os psicoativos, você só leva se deixar a prescrição na farmácia, e a maioria, prescrição sob receituário médico. Esse você não precisa reter. Então, assim, na verdade, é vendido sem receita. Sim. E se o paciente se sente bem, e aí eu volto no exemplo do omeprazol, se o paciente se sente bem, ele não quer voltar a sentir o desconforto que ele sentia antes, o médico não prescreve, mas ele pode comprar na farmácia. E é um medicamento relativamente barato. Sim. Então, de certa forma, acho que não esse é um ponto a ser considerado, mas pode ser, sim. E tem também a questão da publicidade, né? O que a gente mais vê na TV é publicidade de remédio e, tipo, aí no final tem aquilo, ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser procurado. Ou seja,
toma o nosso remédio. Depois você procura Depois um você médico. vê o que dá aí. É meio estranho, né? Também. É a pressão da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela é muito poderosa. Ela é, não sei se é a mais poderosa no mundo globalizado. Acho que na frente só tem a indústria armamentícia. Depois a indústria farmacêutica. Então, gasta-se bilhões. Gasta-se bilhões em propaganda, em desenvolvimento de novas tecnologias, como eu disse para você, às vezes nem tão novas assim. Sim. Eu só queria considerar um ponto que o Douglas tocou, que muitas vezes a avaliação da boa medicina pelo paciente, ela depende do direito à prescrição. Então, quantas vezes o paciente vai ao médico, o médico não prescreve nada, ele fala, puxa, não me prescreveu nada. Então, ele considerou a atuação do médico como uma medicina ruim. Sim. Pela Perdi meu exigência, tempo. Perdi meu tempo. Entendeu? Então, eu acho que é importante mudar essa cultura, mudar. Nós não estamos aqui falando de racionar o medicamento, é racionalizar. Exatamente. Entendeu? Então, essa mudança de conceito com esse nosso bate-papo aqui pode atingir alguns e ser extremamente benéfico. Sim, Sem total. dúvida. Douglas, considerações finais? Não, uma delícia. Né? Cada episódio a gente vai A gente aprendendo vai um pouquinho, aprendendo, né? Então, tá demais. agradecer assim. a Renata mesmo, assim, né? Que foi trazendo conceitos, acho que bem complexos e com uma simplicidade que dá para captar a ideia, assim. Então, Exato. muito obrigado, Renata, porque eu acho que foi esclarecedor, assim, e deu pra gente se conectar com a temática. Com certeza. Eu que agradeço a chance de tocar nesse assunto, de esclarecer alguns pontos. Obrigado, Douglas. Obrigado, Débora. Opa, um prazer tê-la aqui. E quem sabe você volte, né, mais vezes, com outros temas. Tenho certeza que você tem um monte de coisa para trazer. Temos outros temas na área, já com outras pessoas preparadíssimas para expô-los. Muito bem. É isso aí, o Saúde Mais Cast dessa semana fica por aqui. A gente agradece muito a sua companhia, mas volte semana que vem, né? Sim. Que a gente vai trazer mais um assunto muito bacana para você que nos ouve. Um abraço. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.